lá então. Crianças estão preparadas? Famílias estão preparados? Sejam todos muito bem-vindos à nossa mostra de 2020. Um pouco diferente, eu sei, porém não deixa de ser especial. Acredito que é mais especial ainda, né? Olha lá, entrando. É mais especial ainda, porque o nosso tema é um tema muito rico, é um tema que entra muito vocês, família. Foi muito gostoso fazer esse tema, que é da história, junto com vocês, viu? Bom, durante o ano, nós nos reinventamos, nos adaptamos e oportunizamos a criação de novas estratégias, né? Tanto nós quanto vocês, famílias. Do terceiro ano, nós temos como estudo a cidade de Americana. Mas, para isso, as crianças partiram como eixo norteador a sua própria história. Isso mesmo, a história de cada criança aqui. E a história de sua família. Então, a história de vocês, pais. A história dos seus pais também, né? Dos avós das crianças, a história do tataravós, e etc. E agora, eu convido vocês. A gente vai fazer uma pequena dinâmica, tá? Então, nós estamos falando de história. História junta memórias, junta emoções, junta lembranças. E para deixar esse momento um pouquinho mais saboroso, eu convido vocês, crianças, essas crianças não sabem, era surpresa. Convido vocês, crianças. Tem um adulto aí do lado? Se não tiver, chama agora. Um momento de olhar nos olhos. Pais, olhem nos olhos dos seus filhos. Eu vou lá. Sim, pais, olhem nos olhos dos seus filhos. Crianças, olhem nos olhos dos seus pais. Quem está à distância não tem problema, viu, Tayla Abner? A Abner consegue ver. O que vocês enxergam quando vocês olham para os filhos de vocês? Pensem, não precisa falar, só pensem um pouco. O que vocês veem, crianças, quando olham para os pais de vocês? Para os pais, avó, quem está do lado? Para mim é tudo, Aline. É tudo? E o que significa isso? O que significa quando você olha no olho do seu pai, da sua família, de alguém que te traz lembranças, te traz memórias, te traz sentimentos bons, e vocês, Às vezes eu fico emocionada. Às vezes eu fico emocionada. E vocês, pais, quando olham para os filhos de vocês, que sentimento, quantas memórias, quantas lembranças, quanta história vocês não passaram juntos, né? Você, família, você, avó, avô, pai. Aline, Oi. mamãe começou a se emocionar, começou a chorar. É, porque é linda essa história. Eu, como professora, eu enxergo essas crianças como seres históricos, que produzem histórias, que vê o futuro exatamente, que tem o poder de construir a sua história. Né? Então, olha como são potentes, né? Como as crianças são potentes, como vocês são, né? Vocês são seres produtores de histórias, que constroem histórias. E juntando tudo isso, juntando esses sentimentos, essas memórias, essas lembranças,
Tudo isso que é muito gostoso, que enche o nosso coração de orgulho, de sentimentos, de mil emoções, a gente vai começar hoje a comentar um pouquinho sobre história. Sim, porque quando a gente fala da história de Americana, da história da cidade onde a gente vive, nós começamos pela nossa história, pela história da nossa família, né? Que também influencia na história da minha cidade, na história de onde vivo. E já compartilho aqui com vocês o nosso. Nós trouxemos muitas fotografias, apesar da distância, foi muito positivo que vocês, pais, estavam a todo momento. A todo momento muito colaborativos, né? Eu agradeço muito vocês, família. Eu já vou colocar aqui, vocês vão ver tudo que essas crianças proporcionaram, mesmo à distância. Então, mesmo com o nosso distanciamento social, foi possível as crianças construírem história. Vocês estão vendo? Sim. Bom, No nosso quadro. eu vou estar com o PowerPoint. Oi? Vai colocar o chat ou não vai ver pela apresentação? Você está vendo a apresentação? Tá, perfeito. Então, olhe lá. Para nós começarmos, então, esse daqui é uma narrativa que vai contar um pouquinho de todas essas emoções, lembranças, juntando com a história das crianças, a história da cidade, e vocês vão ver como foi o nosso cotidiano. Então, aqui. As crianças constroem o sentimento de pertencimento com a história de Americana. E como? Como as crianças se conectam com a história, mesmo com distanciamento social? Bom, nós sabemos que foi um momento totalmente inusitado, mas foi muito positivo porque as crianças conseguiram compartilhar, mesmo virtualmente, cada uma na sua vivência, cada uma na sua experiência. Então, teve crianças que conseguiram encontrar objetos antigos e trazer memórias, lembranças do seu tataravô, do seu avô, esse sentimento de pertencimento. Teve crianças que conseguiram entrevistar os avós, né? Teve crianças e essas partilharam para os outros como foi a experiência e como foi gostoso. Teve crianças que conseguiram visitar algum espaço da sua cidade, algum espaço de Americana e compartilharam as ideias, e assim a gente foi construindo a história. Então, para começar, crianças estão preparados? Agora eu gostaria de convidar. Bom, contando tudo isso, algumas crianças investigaram alguns objetos. José Otávio, você poderia compartilhar um pouco conosco? Opa! Vamos ver. O que você pesquisou, José? O que você descobriu? Na verdade, eu não pesquisei. Eu peguei essas imagens, que são umas lembranças, que é uns objetos do meu avô. Ele tinha um pouco mais de coisa, só que aí só cabelo algumas fotos. Tipo, né, essas coisas. Aí, mas o que eu mais gostei foi esse rádio. E todo esse objeto é do ano de 1988, há 32 anos. Eu tenho um sentimento muito grande, pois foi do meu avô, né? Que gostoso. E aqui é uma máquina de costurar, né? E um rádio. Depois. E o rádio ele também dava para assistir os jogos, os jornais, Uhum. as notícias, né? Dava para ver as notícias. Sim, sim. É verdade, José, é verdade. E como é diferente hoje em dia, não é mesmo, José? Hoje, agora, você pode ouvir pelo celular ou pelas suas caixinhas de música. É verdade, é verdade.
E teve outras crianças que também investigaram aí na sua casa, na casa do avô. Conta um pouquinho pra gente, José, da sua experiência. José Guilherme agora. Aline, o meu avô, eu acho que ele tinha uma casa na casa dele e funcionava de verdade. Ele falava Telefone? com as pessoas, a minha mãe também falava com as outras pessoas. E nesses telefones não conseguia, tipo, ver as pessoas de perto. As outras pessoas, tipo, o de hoje, agora dá pra ver de perto. Tipo, dá pra ver o rosto, dá pra ver como é, tipo, dá pra ver tudo. Tudo que mostrar dá pra ver. Então, olha a diferença, né? O José Gui, ele trouxe um objeto, que é um telefone, né? O avô do José gosta muito gosta muito de guardar objetos antigos, não é mesmo, José? Aline, e o meu avô também tá construindo um museu, tá fazendo um museu, por causa que a gente, eu acho que vai lá, virtual, não sei. É que não ficou pronto. Quando o João Pedro estudava no terceiro ano, a gente conseguiu levar todas as peças. Meu pai tem coisa muito antiga, ele adora, faz anos que ele coleciona, coisa de tataravô. Ele compra também coisas antigas. E assim, não é só um. Então, ele tem várias máquinas antigas, como antes no sítio, na fazenda, tinha a corda, ele tem coleção de martelo, de como fazia para pegar os gados, de tudo, de toda a linha ele gosta. Então, tudo que é coisa muito antiga, ele tem. Ele tem até umas coisas de colocar sapato. Mas assim, esse ano a gente colocou todas essas peças em outro lugar, ele começou a montar um museu. E aí, como ele mudou de casa também, a gente não conseguiu tá mostrando isso, mas a Adriane fez um livro do terceiro ano, que foi do João Pedro, com todas as peças antigas. E eu preciso pegar com ele esse livro para mostrar. Uau! De Mas olha que interessante, né? É claro que houve muito. A gente teve que improvisar muitas coisas, né? Houve muitas. Eu imagino que na família, principalmente por conta dos idosos, né? A situação foi um pouco complicado. Mas olha que gostoso, apesar disso tudo, como fica marcado para o José e como ele pôde compartilhar para as crianças a experiência dele. Né, ele trouxe essa experiência do avô, que é guardar essas memórias, guardar essas lembranças, porque ela faz parte da história da sua família, não é mesmo? Ele adora. E quando a gente ia na casa do meu pai, ele tem um quartinho, então assim, e em outros lugares também ele ia guardando tudo. O José adora ir lá e ver tudo. Só que aí aconteceu dos meus pais mudarem de casa, minha mãe não tá muito bem, meu pai acabou de perder a mãe dele também. Então, assim, tudo foi muito junto e a gente não conseguiu mostrar para todos os alunos, fazer tudo que a gente tinha feito, né? E que o José sempre que gostaria de mostrar para os amiguinhos toda essa. Mas vai ter uma oportunidade, eu tenho certeza, viu? Ai, que gostoso, que gostoso. Tiago, eu vi que você entrou. Tudo bem, Tiago? Tiago, você já poderia aqui contar um pouquinho. Deixa eu ver que eu não estou vendo vocês. Tiago? Estou te vendo agora. Tiago, olha lá, o José Gui contou sobre o telefone antigo, né? Que antigamente não dava para ver as pessoas, né? Hoje a gente aqui tem toda a facilidade no celular. Tiago, conta um pouquinho para gente. O que é esse objeto? O que ele simboliza para você? Esse objeto é do meu avô que ele deu para mim, quer dizer, para minha mãe. É de 1970. Ele é bem antigo. E também, o meu avô ganhou esse objeto de um artista que trabalhava com ele.
Nossa, e ela é toda de cerâmica, né? Eu lembro que você tinha comentado, olha que legal você guardando na memória da sua família. A Duda também tinha bastante coisa aí, não é mesmo, Duda? E que você até trouxe para mostrar para nós. Duda? Conta um pouquinho pra gente, Duda. Bom, o meu pai colecionava essa coleção do Egito há 15 anos. E o que me chamou mais atenção foi esse faraó. E aí eu pesquisei mais, investiguei mais com meu pai. E ele sabia que o nome desse faraó era Tutankhamon. E ele foi governador. E ele morreu. Muito jovem. Muito jovem. E ele foi enterrado num E aí ele foi enterrado num sarcófago. Mas antes, ele foi mumificado antes de entrar no sarcófago. Enterrado. E depois eles acreditavam que ficando no sarcófago eles poderiam reviver. E aí, né, eles eram enterrados embaixo das pirâmides. Aí tem a pirâmide, que é outra forma, que é uma forma geométrica que a gente começou a pesquisar no começo do ano. É verdade. É verdade. Então, olha como as matérias como nós temos essa interdisciplinaridade, né? Então, ao mesmo tempo que eu lembro mesmo, no início do ano, nós construímos uma pirâmide, né? Então, nós estudamos sobre a pirâmide, sobre forma geométrica, inclusive nós estudamos também agora nessa terceira fase. E as crianças e a Duda contou para as crianças: nossa, o meu pai tem uma pirâmide. Então, agora relacionar também com conteúdo de história e geografia. Então, essa interdisciplinaridade que as crianças realizam, né? Essas ligações, essas conexões da matéria de matemática para a matéria de história, né? Olha como é interessante, como é significativo para as crianças, né? A Lu também trouxe um objeto, né, Lu? Conta um pouquinho pra gente, Luísa. Esse objeto, ele é do meu biso. E agora, na verdade, é do meu tataravô que deu pro meu biso. Daí, agora que o biso viveu esses dias, deu pro meu vô. É assim, esse relógio é um relógio de bolso que a gente põe no paletó antigamente pra gente ver a hora. E tipo, a tia Dirce, a avó da Lívia, ela conheceu o meu tataravô Luiz. Poxa, Lu, que gostoso! E você descobriu tudo isso quando você foi em busca do objeto? Sim. Então, olha como é interessante, né? No início do ano, nós investigamos alguns outros objetos também e as crianças relacionaram como os objetos contam história, né? Então, os objetos, até foi uma fala de um dos alunos, os objetos eles passam de mão em mão, eles vão de cidade para cidade, então eles tem um tempo, né? Então demora um tempo. Então, essa questão da temporalidade que as crianças criam entre passado e presente é sensacional. Também aqui a questão da foto que o Abner trouxe aqui, que antes as fotos eram pretas e brancas. E demorava para revelar. Hoje nós temos tudo aqui, né? Temos tudo na mão e às vezes nós nem revelamos. Então, olha a relação que eles fazem com o passado e com o atual, né? O Arthur Soares também conseguiu entrevistar o avô, né, Soares? E você trouxe para gente um objeto bem É de 1900.
1965. O meu avô usava para trabalhar, que antes não era as pequenas que tem hoje. E também eu vou falar como que funciona o visorzinho aí, o de cima, o maior. Tipo, você coloca a conta, coloca os números, aí gira uma alavanquinha que tem, aí sai o resultado. E ali, essa calculadora é também muito pesada. Antigamente também era usado no supermercado, em todo lugar. E tinha que fazer conta e quem tinha usava. Aí agora a gente tem essas calculadoras eletrônicas. E é mais fácil que antes tinha que girar as contas, colocar os números. Pois é. Imagina ter que carregar essa calculadora para lá e para cá, trabalhando com ela, né? Hoje nós temos tudo aqui, né? Isso aqui é dela, não era calculadora, era de escrever. Verdade, era de escrever diferente. Bem diferente, né? Então vocês veem como que era antigamente, né? Também teve outras crianças que conseguiram entrevistar os avós, né? Arthur Maraia, conta um pouquinho, o que que você descobriu? Aline, eu descobri, né, que o relógio é passado de geração em geração, que ele foi passado do meu bisavô pro meu, quer dizer, meu tataravô foi passado pro meu bisavô e depois foi passado pro meu avô. Esse relógio foi de 1895, eu achei que era de guerra, mas não era não. Veio de navio da Itália. É. O avô do meu avô, ele não tem muita certeza, mas meu avô, ele acha que ele veio da Itália. Mas ele não sabe se ele comprou na Alemanha, depois veio para a Itália e depois, né, veio para cá. Antes, né, quando o tio ele morreu, passou pro pai do meu avô, né? Que é meu bisavô, né? Depois disso, foi passado pro meu avô e agora era para depois do meu avô morrer, vai ter que passar para mim, porque o meu tio Robson foi, né, meu tio, que era o filho da Sula, ele foi embora daqui, ele foi lá perto dos Estados Unidos, não sei, é Londres. Não é perto dos Estados Unidos, Londres, né? Uhum. Que legal, interessante, Arthur. Vocês veem como as crianças fazem a relação também com as cidades, né? Então, veio de outro país. Então, poxa, veio de navio. Como é diferente, né? Hoje em dia, vir de navio, como que é outra realidade, né? Então, hoje de avião é muito mais rápido. Então, essas diferenças, essas comparações. Camille, conta um pouquinho pra gente. Você também conseguiu entrevistar a sua avó. O que você descobriu? Antes, quando ela ainda era criança, o avô dela, ela ia sempre no avô dela e ela sempre pegava a mesma caneta. Ele nunca quer dizer, ele sempre deixava tomar líquido na caneta, mesmo refrigerante. Ele tá pegando. E quando a avó dela morreu, ela ficou com a caneta porque foi importante para ela. Uhum.
Então, trazia boas memórias, né? Boas lembranças. Então, por que não guardar? Por que não preservar algo que é precioso, que faz parte da nossa família, né? Igual o relógio, a caneca, que passa de geração para geração, né? Que tem uma história. Murilo, conta um pouquinho pra gente. Você investigou também um objeto, inclusive aí do seu pai, não é mesmo? Sim, Aline, esse objeto é uma vitrola que foi usada nos anos 80, que é muito antiga, e para funcionar você precisa de um disco e de uma vitrola. Aí você vai ter umas linhas, aí quando você vai pôr as linhas, vai tocando outras músicas. E faz isso. Sim, sim. Olha que interessante, né? Então, o Mu, ele foi até ver, né, Mu, que aí tinha os risquinhos no disco, não é mesmo? E Sim, aí você tinha que pegar a agulha para trocar de música, não é mesmo? sim, mas tem que tomar bastante cuidado, senão, tipo arranha, tipo isso. Sim, tinha que tomar bastante cuidado, né? Então, quem aqui não lembra desse objeto? Quem aqui conhece esse objeto? Nossa, lá em casa tinha vários discos, né? Meus pais ouviam. Isso aí é um toca-disco. Tem pessoas, na verdade, o Mu chamou de vitrola, mas realmente ele toca discos, né? Então, dependendo aí da região, tem um nome, é normal isso. Mas olha que interessante, quem aqui não tinha discos na sua adolescência, né, pais? Ou vocês já viram? Era algo muito comum, não é mesmo? Eu não estou vendo vocês, que eu estou aqui no slide, mas pensa, olha quantas memórias, né? Hoje em dia as crianças têm tudo aqui no Spotify, né? Mas antigamente não, eram discos e discos grandes, e que tem algumas pessoas que ainda guardam, né? Como a gente tinha que preservar aquilo, porque senão ele não funcionava, não é mesmo? Esse cuidado que a gente tem que ter com que são objetos preciosos, né? E com o tempo, com os questionamentos, com as relações que as crianças foram tendo com os objetos e as cidades, da onde veio, como que era antigamente. A da vitrola, esses dias um aluno perguntou, e as músicas, como que eram? Que música tocava antigamente? Então, como era a cidade antes? O que mudou na cidade? Então, essas relações que as crianças fizeram em busca de ampliar esse repertório, essa investigação das crianças, e também até mesmo porque veio de uma das crianças aqui da nossa sala, né? Nós lançamos o desafio para cada criança realizar um passeio pela cidade, né? Inclusive, nós fizemos um roteiro, algumas crianças conseguiram, outras não, mas todas conseguiram vivenciar pela experiência do outro, né? No ambiente virtual. Então, olha lá. As crianças conseguiram identificar a representação cartográfica, elas relacionaram pontos de referências. Também é legal porque no Google Maps as crianças entravam na aula lá no Google Maps e andavam com aquele bonequinho que dá para você ver toda a cidade e dá para você ver até como era antigamente. Olha lá, porque nem todos estão atualizados, né? Então, as crianças conseguiram também localizar cidades vizinhas. Poxa, então eu sou aqui de Sumaré. Aqui na nossa sala nós temos Sumaré e Americana. Nossa, mas são cidades vizinhas. E olha a Nova Odessa, né? Então, essa representação cartográfica, as crianças conseguiram ver bem, né? A questão da distância, né? Das cidades. E as que conseguiram ir visitar o bairro Carioba, que é um bairro muito antigo aqui de Americana, né? Um bairro muito precioso, em que inclusive a gente vê
a necessidade de preservação, né, da cultura, preservação desse ambiente histórico, preservação desse patrimônio que é a estrutura, seja do casarão, seja da Casa Hermann Miller, seja também dos rios, das nascentes. Então, as crianças relacionaram a questão da preservação. Bom, gostaria agora um pouquinho com isso, né? Algumas crianças visitaram o Bar de Carioba, como eu falei, e outras crianças também visitaram Nova Odessa. Sim, Miguel, você conseguiu visitar Nova Odessa, inclusive a estação de trem que você tanto gosta, não é mesmo, Miguel? Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, esse vídeo. Vou pegar aqui. Opa. Tentando não mostrar que isso daqui é surpresa. As crianças. Vou mostrar aqui para vocês. Vídeo do Miguel. Vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá bom? Confirmem comigo. Sim? Mais ou menos, Aline, tem hora que dá e tem hora que não dá. Olha lá, ele conseguiu ver a estação de trem, e para quem não sabe, a estação de trem é um ambiente aqui da região muito importante, não é mesmo? Conta pra gente, Miguel, a importância desse patrimônio histórico. O que você aprendeu, o que você investigou sobre esse patrimônio? Ele passa na estação. Sim. E lembra o que o trem levava mesmo, Miguel, antigamente? Posso falar, Aline? Sim, eu lembro, né? Fala. É isso mesmo. E hoje, o que ele carrega? Fala. Miguel, você contou pra gente, você contou pra turma, que antigamente a estação de trem, ela levava melancia e algodão, né? Tanto que você viu, Miguel, que a ligação entre as estações, né, de Nova Odessa, de Americana, e que, inclusive, antigamente as pessoas andavam de trem, né? O Miguel até trouxe que hoje em dia não é transportado melancia, né? É transportado grãos. Então, olha essa transição, né? Por que antigamente a Americana transportava melancia e algodão, né? Nesse patrimônio histórico. Tinha toda a questão da cidade de Americana, né? Da produção de Americana. Então, investigando também a importância do algodão. Então, o que tem a ver o algodão? Então, as crianças também conseguiram investigar, né? Um pouquinho da cidade. Aqui vem do patrimônio histórico, que é o casarão, as fábricas, que houve um momento muito interessante para as crianças, não favorável, né? Que depois a Lívia vai contar para a gente. Tô esperando, tá, Lívia? Não vou dar spoiler. Mas é interessante como as crianças, nas suas descobertas e curiosidades, elas trouxeram para a turma, relacionando com as memórias, as lembranças significativas de familiares que um dia estavam presentes lá em Carioba ou em outro patrimônio histórico, né? Aqui no caso, o Abner, por exemplo, diz que quando ele era pequeno, o pai e o avô dele tinham uma fábrica de tecidos, que era parecida com essa de Carioba, só que teve que vender, então ele não lembra muito, né, Abner?
O José Gui conta um pouquinho que o avô dele, quando eles foram lá para Carioba, o avô contou que tinha uma antiga escola, né? Que hoje não tem mais a escola, mas eles criaram um local ali para contar histórias para as crianças, né? O José Gui tirou aqui foto na frente, a Casa do Conto, para quem não conhece. Aline, Oi? o meu avô veio trazer O livro. o livro das coisas antigas. Uau, que legal, José. Nossa, sabe? Peraí que eu não estou vendo você. Olha, dá para ver ou não? Dá para ver? Dá sim. Era a cruz da primeira capela de Americana, do São Vito. Aqui, ó, é os chifres. Guarda, ó. Aqui, deixa eu ver. Arco de rua. O que é arco de rua? É uma lugar da furadeira. Ah, da furadeira. Antes era assim, ó. Tirava Dava. Cadê aqui? Aí, não, chama o cachorro. cachorro você foi. Cachorro Não, de é cachorro de caça. Aqui De é os de prata. tribo. De prata. Ó, bem antigo que usava. De prata. Quer ver? Aqui é as cabaças. Ó. Aqui é o Vito que veio no navio da Itália. 1863. A família do meu pai trouxe para Americana. Aqui os telefones, ó, que ele coleciona, antigo. Aqui os ferros de passar roupa, como era. O que mais? Lamparina. Ó, o lampião. Aqui, o que é isso aqui? Daqui passava quando passava onde tá formigueiro para matar. Ah, para matar formiga, ó. Nossa, que diferente. Eu nem sabia que isso existia. Ó, aqui é a máquina de costura, bem antiga, ó. Tem máquina de costura com. Olha, parecido com a sua, José Otávio. Verdade. A do seu avô. Essa é a bicicleta de 1964 que ele fez. A bacia que tomava banho. E a bacia que ele tomava banho. Nossa. E hoje é só chuveiro. Aqui é onde torrava café. Tem esse negócio cá. Essa era a primeira igreja que está a cruz aqui em cima. Guarda. Uhum. Ah, tem muita coisa. Aí depois, mais para Que frente. legal. Depois a gente pode até tirar uma foto, compartilhar com todos. Umas fotos que eu tô mostrando. Pronto. Que gostoso, viu, Aldrey? Muito delicioso relembrar tudo isso. E até... A gente consegue fazer, né? Todas as crianças ir lá no museu também para ver de perto. Ou a gente pode gravar, não tem problema, viu? Mas olha que legal. E o José Gui, inclusive, quando ele foi visitar, ele trouxe aqui pra gente, ele falou o seguinte, que o avô dele, né, que tá aí do lado, ele pode comprovar. O José disse que o avô dele andava de bike, né, José? Será que era com essa bike aí? Ele sentava num banquinho e ficava observando a natureza. O José comentou que antigamente era mais limpo o rio, né, José? O dia que a gente foi conhecer, aí ele foi junto, começou a explicar também. Mas eu não sei agora, depois que pegou fogo, como ficou também aquela parte. Eu não sei se foi. Pois é.
É interessante, eu também não retornei lá depois que pegou fogo, e é legal que as crianças trouxeram isso também para a aula online, viu? Elas trouxeram alguns questionamentos, inclusive dos rios, das águas pés da represa, que vocês, pais, conhecem muito bem, quanto isso quanto tempo que isso vem acontecendo aqui na cidade, né? E a gente e isso proporcionou discussões sobre os problemas ambientais. Então, que antigamente, por que as pessoas nadavam antigamente na represa? Por que antigamente, até no Parque Ideal, por que as pessoas andavam de barco? Por que era daquela maneira e hoje não? Né? Então, a questão dos problemas ambientais, dos impactos da ação dos homens na natureza, né? Então, é interessante como elas fazem essa relação. Não apenas preservar o patrimônio histórico, mas também preservar o meio ambiente, né? Então, essas relações não só com história e geografia, mas também agora com ciências, né? Então, o Lucas até contou que antigamente o pai dele nadava na represa, né, Lucas? Conta um pouquinho pra gente, o que você descobriu sobre os rios? Eu estudei um pouco do Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba, eu pesquisei na internet e falou que o Rio Piracicaba é um curso de água do estado de São Paulo e é o maior afluente em água do Rio Tietê. É também um dos mais importantes rios paulistas e responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Campinas e parte da Grande São Paulo. Então, olha que interessante, esse rio está aqui do nosso lado, né? E olha como ele é importante, né? E como é importante preservar ele, porque ele está na nossa cidade, né? Então, olhe lá. E falando um pouquinho mais sobre os rios, né? Os rios, nós também comentamos sobre as nascentes. Sim, as nascentes. Malu, conta um pouquinho pra gente. O que você descobriu sobre as nascentes? O que você investigou? Aline, a nascente do meu condomínio é dividida em duas partes. A gente é a parte do rio e da coleta da chuva. A gente precisa da mata ciliar para preservar ela, senão ela seca. Realmente. Então, a importância da mata ciliar. E, inclusive, a família da Malu preserva levando peixinhos, né, o seu avô. Não é mesmo, Malu? Vou mostrar aqui para vocês o vídeo que a Malu fez. Então, aqui tem a mata, né, que protege a nascente. Olha como ele é bem escondidinho, né? Inclusive, é lá em Sumaré, né, Malu? Não é aqui em Americana, é lá em Sumaré. Então, como as crianças relacionam não só da cidade de Americana, mas também da cidade onde eu vivo, né, em Sumaré. Então, como que é importante a mata ciliar na nascente, né? Então, a Malu até pesquisou, né, que a nascente vai para o rio e depois vai para o rio Quilombo. Ah lá, então o rio passa por baixo, né? Muitos rios são agora, que nem o rio aqui da Avenida Brasil, né? Foi sensacional quando eles viram que antigamente tinha um parque lá, né? Então não era todo encanado, todo estreito, né? Era aberto. E aqui também o avô da Malu preservando, né? Levando os peixinhos.
Olha que gostoso, né? Participar também em família, como a família influencia nos estudos, né? Nosso da escola, principalmente agora que a gente está de quarentena, toda essa influência é muito gostoso. Continuando aqui os nossos estudos, nós vimos sobre as fábricas, sim. Abner, você poderia contar um pouquinho quando você foi lá visitar, o que você viu? Sim, quando eu fui visitar Carioba, a gente viu várias máquinas e várias fábricas também. E outra coisa que eu acabei de descobrir foi que a minha avó ela vendia tecidos. Ela vendia tecidos. E ela também me falou que tinha mais de 1.230 fábricas em Carioba. Nossa, realmente, né? Carioba, vocês vão ver que depois a Carol vai comentar até um pouquinho sobre isso, sobre as fábricas, né? Abner, você tem mais algo que você gostaria de falar? Não. Tudo bem. Realmente, olha lá, uma das coisas que as crianças que conseguiram visitar falaram, né? Então, eu estava lá a semana passada, semana retrasada, e de repente, poxa, pegou fogo, né? E eu vi até vocês, pais, que comentaram no grupo como isso foi um pouco triste, né, para as crianças, como isso baqueou a todos, né, porque é um patrimônio histórico, né? Lívia, conta um pouquinho para a gente, o que você descobriu sobre esse assunto? Durante nossos estudos, aconteceu um incêndio que pegou fogo em quase todas as fábricas de Carioba. O incêndio aconteceu às 5h30, infelizmente eu não sei o dia. Eu também sei que a primeira fábrica que pegou fogo foi do lado de uma casa azul. E também, pelo que eu sei, ninguém se feriu. Realmente, né? Realmente. E, inclusive, nós estudamos os impactos. E quando nós trouxemos uma atividade sobre a fábrica, os impactos, que impacto causou? Teve criança que falou, a fábrica é um patrimônio histórico, significava muito para a Americana, para a história de Americana, não é mesmo? E, bom, identificando tudo isso, né? Todo o envolvimento da família, toda a conexão que as crianças fizeram com as diversas matérias durante o ano. A minha mãe, ela trabalhou nessas máquinas. Porque meu avô tinha fábrica de tecido. E ela manuseava nessa espuladeira, tudo. E eu lembro quando eu era pequena, meu avô ficava, né, bravo. A gente entrava na fábrica, que era no fundo do quintal dele, e eu queria ver tudo, assim. E era um barulho muito forte. Antigamente não tinha essas coisas de proteção, nada. E eu lembro que eu ia no banheiro, era aqueles que era o buraco ainda, sabe? Que você colocava o pé... Bacia turca. Chama bacia turca, não tinha vaso sanitário. E era muito engraçado. Mas quando a gente passou lá na Carioba, rever tudo, ouvir o barulho, eu lembrei quando eu era pequena. Que gostoso, né? E nós vimos também a importância da família Miller, né, para o desenvolvimento da cidade americana, que envolvia também as fábricas de Carioba. Carol, conta um pouquinho para a gente o que você investigou, o que você descobriu. Que Franz Miller, vindo da Alemanha, ele se casou em 1883 e teve
6 filhos. Em 1901, ele comprou a fábrica de... Opa! Caiu? Quando o Franz assumiu a fábrica teve projeção no país todo. Foi a primeira fábrica de Americana fundamental para o desenvolvimento. Em 1920, Franz Miller faleceu e seus filhos assumiram a fábrica. No ano de 1944, o grupo JJ Abdallah comprou a fábrica. Em 31 de dezembro de 1973, Acho que tá travando, Cá. Carol. Tá. Travou um pouquinho, Carol, mas a gente conseguiu ver sobre o que você pesquisou da família Hermann Miller. Você quer falar mais algo? Deixa eu ver. Eu achei importante que ele tinha a fábrica e ele construiu uma vila dentro dela para as pessoas, assim, para os trabalhadores de lá que estavam lá trabalhando. E foi muito legal o que ele fez. Olha, as crianças relacionaram, né, que a família Miller, né, quando eles eram donos da fábrica, era um outro tipo de esquema que eles tinham, né, era um esquema paternalista. Então, a família Hermann Miller, né, Franz Miller, ele lá tinham casas, né, acredito que o avô do José talvez saibam até comentar com a gente sobre isso. Mas era bastante familiar, né? Lá tinha tudo em Carioba. E se a gente for lá hoje, a gente vai ver que os patrimônios lá foram tombados, né? As casas de lá foram tombadas. Então, agora é tudo patrimônio histórico, porém, a gente vê que há um pouco escassez de preservação, né? Tanto do casarão, acredito que vocês, quando foram visitar, também viram essa questão, né? Muitas coisas a gente não consegue visitar, a gente não consegue entrar, que está parado as obras, a estação ferroviária que começou as obras, porém, vocês veem que também tem a questão toda de política. Então, é legal como as crianças veem a importância da preservação, a importância da restauração desses lugares, né, que são patrimônios históricos, que a gente não pode deixar largado, não é mesmo? Que a gente tem que cuidar, tem que lutar para a nossa cultura, né? Então, aqui, também relacionando a importância da família Miller, as crianças também relacionam a importância da família, a importância de vocês, e por isso a releitura, né? A importância de cada um de vocês, que vocês também fazem parte da história, vocês também fazem parte da história da cidade onde vocês vivem, né? Da cidade de Americana e do Colégio Americana, né? E convido a vocês, porque nós, do terceiro ano B, criamos um museu virtual. Sim, vocês vão poder entrar, curtir, compartilhar. Só não dá para compartilhar, dá para compartilhar o link, né? Mas vocês vão conseguir entrar. Aqui tem bastante coisa. Tem o que nós fizemos durante o ano, né? Então, tem desde as entrevistas, dos objetos, das fotografias, da história que as crianças escreveram, né? É claro que não tem tudo, mas tem muita coisa. Então, vocês poderão matar um pouquinho de saudade, de curiosidade aqui no nosso museu virtual. Vou compartilhar o link com vocês e cada um de vocês vão conseguir entrar.
Tudo bem? É uma singela lembrança, né? Nós do terceiro ano, eles estão muito ansiosos. Opa, peraí, que não é esse link. Peraí, que eu acho que... Deixa eu enviar, peraí. Um minuto, crianças, família. É este daqui. Ah, vai entrar, talvez entre. Tá certo. Vocês podem entrar, podem curtir, podem comentar. Aproveitem, família, aproveitem para guardar na memória e vai estar aqui, vai estar online. Então, quando vocês quiserem retomar, olhar, se vocês quiserem trazer mais coisas, a gente coloca lá e é legal porque as crianças podem sempre ver, né? Então, tô lá, tô com saudade. Ai, como foi meu terceiro ano? Quero mostrar para alguém. Tá lá tem tudo e tem coisas sobre vocês, né, família? Não é só sobre as crianças, é também sobre os pais, são memórias, né? Então, gostaria de saber se alguém gostaria de comentar algo, que a gente já vai finalizando. Fiquem à vontade. Bom, família, eu agradeço a presença de todos, viu? Estou à disposição. Se vocês tiverem mais fotografias, mais curiosidades, tragam. A gente coloca no museu e vai ficar guardado, vai ficar para a memória das crianças. E quem sabe não vai lá para o quarto ano e no quarto ano eles continuam. Oi, Arthur. Nossa, ficou muito legal. Aline, tem como você mandar o link? Claro. Só um minuto. Vou mandar lá no WhatsApp também, no Classroom. E aí vocês vão ter como memória. E tem muita coisa mais que dá para a gente colocar, muito mais fotografia, muito mais lembranças, memórias. Olha lá. Aline, esse museu tá muito legal mesmo. Que bom que vocês gostaram. É de vocês. Legal, eu gostei. Você vai ficar amanhã, você já dorme. Aline. Tchau, Aline. Foi muito Vocês bom. ouviram, né? Terceiro ano, eu agradeço, viu, pela presença de vocês. Obrigada, família. Obrigada, pais. Até amanhã. Comentem, curtem o nosso museu, viu? Tá bom. Tchau, Aline. Eu estou à disposição. Aline, tchau. Tchau. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, Aline.